Damos início ao primeiro episódio do Espírito Brabo Podcast, no qual falaremos sobre empreendedorismo, relacionamento, viagens e mindset. Eu sou o João. Eu sou a Jéssica e nós somos os hosts desse podcast que espero que ajude muito vocês. Isso mesmo. E hoje sobre o que falaremos? Amor da minha vida. Hoje nós falaremos sobre, como o empreendedorismo chegou nas nossas vidas, como a gente começou a empreender, os obstáculos que a gente encontrou no caminho e também vamos contar um pouco de como nossas histórias se cruzam, porque quem não sabe, a gente é um casal. Isso mesmo. Então vocês vão ouvir duas histórias de como a gente se conheceu. A verdadeira, que vai ser contada por mim, e a contada pela Jéssica, que ela sempre inventa algumas coisas que não são verdade. Mas chega de enrolação, vamos dar início a essa conversa. Me conte, amor, quem é você? Onde você nasceu? O que você come? Como sobrevive? Eu nasci na Bahia, Eunápolis, uma cidade perto de Porto Seguro. Sou nascida, criada lá. Minha mãe é professora aposentada, meu pai é comerciante. E eu passei minha infância lá e eu vim para Belo Horizonte para estudar mesmo. Depois, assim que eu terminei o terceiro ano, ensino médio, eu vim para cá. Mas eu sou de lá. E você? Bom, antes de ir pra mim, me conta um pouquinho sobre como foi sua infância lá, se você já tinha alguma influência que te influenciou ao empreendedorismo, ou se você era uma garota mais reservada, você ainda não tinha muita ideia do que fazer, como que foi? Bom, vou contar primeiro o que eu faço, né? Eu sou arquiteta e design. Hoje eu sou premiada internacionalmente, tenho uma equipe, mas nem sempre foi assim, né? Então, assim, eu venho de uma origem simples. Meus pais nunca me pressionaram para fazer nada, assim, nenhuma profissão específica. Que por um lado foi bom, mas por outro, quando a gente chega ali no final do ensino médio, o que vai fazer? Eu não tinha nenhum norte, assim. Então, eu tive que buscar mesmo o que eu gostava, o que eu iria fazer. Eu cheguei a prestar vestibular para jornalismo, mas acabei não passando. E aí eu descobri que eu queria fazer arquitetura assistindo o Lado Oscilar, do Luciano Huck. E fiz a faculdade, comecei, formei, enfim, resumindo a história. Entendi. Bom, e para quem não me conhece, meu nome é João Pedro e eu sou mentor de idiomas, tenho uma empresa, a Valentini Languages, que é focada em aprendizagem de idiomas. Sou poliglota, aprendi 10 idiomas por conta própria, desenvolvi esse método e hoje eu tenho alunos do mundo todo, já passaram mais de 350 alunos pela minha mão e hoje em dia eu sou empreendedor, mas nem sempre foi assim também. Mas fique ligado que eu ainda não vou contar minha história, primeiro vamos descobrir de onde a Jéssica veio, como é que ela se tornou essa mulher de sucesso, linda, maravilhosa. Obrigada. Então, continuando, você nasceu lá na Bahia, depois você veio para Belo Horizonte, mas como é que foi lá na Bahia? Foi muito bom? Foi muito ruim? Você falou que você foi até o ensino médio. Foi tranquilo, né? Uma infância feliz e simples. Eu já tinha uma família aqui em Belo Horizonte, né? Meus tios, enfim, uma parte da minha família paterna já morava aqui. Eu tenho 2 irmãos e mais velhos, né? Então, eles já estavam morando aqui. Então, assim que eu terminei o ensino médio, já era a tendência vir para cá, porque eles já estavam aqui, minha família já estava aqui. Então, era mais fácil eu estudar qualquer coisa que seja, né, em Belo Horizonte, do que, enfim, tentar qualquer outra faculdade em outro lugar. Então, terminei o ensino médio, eu fiz ensino médio no Cefet, né, de lá, e vim para cá. Fazer faculdade, cursinho. Foi assim, né, a minha transição, assim, da Bahia para Belo Horizonte. Quando você chegou aqui, qual foi a principal, assim, diferença? Você sentiu saudade da Bahia? Você gostou de ficar por aqui? Como é que foi? Não. Não gostou de ficar por aqui? Não, tipo assim, não senti muita falta, justamente porque eu já tinha família. Não foi aquela coisa assim, que você saiu de um lugar que você tá para um lugar totalmente diferente, onde você não conhecia ninguém. Eu acho que quando assim, é mais difícil, né, a adaptação. Mas eu já tinha meus irmãos, já tinha família, então foi mais tranquilo. Então foi tranquilo, assim, a questão de adaptação ao local e tudo. Meus pais vieram depois, né? Meus pais continuaram na Bahia, mas 2 anos depois eles vieram. Então hoje minha família toda tá aqui, em Belo Horizonte. Não ficou ninguém lá na Bahia? Não. Ninguém pra falar, não? Jéssica nasceu aqui, nenhum amigo, nem nada? Alguns Amigo amigos, sim, né? Mas família não. E você não sente falta de lá hoje? Não, de morar não. Então, quando você chegou aqui, então você fez faculdade, né? E como é que foi?
período da faculdade? Bom, eu fiz cursinho, né? 1 ano para Tenta Federal. Mas não passei, eu fiz particular mesmo. E eu fiz arquitetura, mas na verdade eu queria fazer design de interiores, né? Que é o que eu via lá no Luciano Huck, a transformação das casas e tudo. Eu queria fazer design de interiores. Mas sempre falava, arquitetura é mais completo e tudo. Então eu entrei no curso de arquitetura sem nem saber o que de fato era arquitetura. E aí eu cursei arquitetura, mas acabou, né? Enfim, fiz alguns estágios de outras áreas diversas. Mas acabou que depois que eu formei, eu realmente fui para essa área mesmo, que é design de interiores, reformas, que é uma área que eu gosto bastante. E você já me explicou várias vezes, mas para o pessoal que não sabe, qual que é a diferença entre arquitetura e design de interiores? Bom, é que a arquitetura é bem amplo, né? Você pode atuar em N áreas. Você pode trabalhar na área de restauração, você pode trabalhar com arquitetura de igreja, de estrada. Enfim, tem muitas áreas mesmo. Então, design de interiores é mais para a parte de interiores, né? De que é mais mobiliário, você vai reformar, né? Sua casa, enfim. Então, eu sou arquiteta, eu faço arquitetura da casa, construção do zero, aprovação na prefeitura. Mas eu atuo muito forte nessa parte de interiores mesmo, tanto residenciais quanto comerciais. Você era uma boa aluna na faculdade? Não. Não era uma boa aluna. Você era mais da farra, de balada? Não, eu sempre fui tranquila, mas assim, a faculdade foi um período bem intenso pra mim mesmo, não por causa do curso em si, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas eu tive um relacionamento muito tóxico, né, durante a faculdade, ele era da minha sala e que isso me prejudicou, assim, no rendimento da faculdade, então tudo que eu queria era terminar. Só queria formar e vazar de lá. Então, assim, quando eu formei, eu jurava, assim, de pé junto que eu não ia exercer a profissão. Inclusive, eu estava estudando a possibilidade de ser design, sei lá, trabalhar com design gráfico, alguma coisa assim, mas na minha cabeça eu não iria exercer arquitetura. Então, o período da faculdade foi totalmente sombrio para você não mal via a hora de acabar. Sombrio. E quando você falou que você não se via fazendo arquitetura, você queria fazer design gráfico, mas quando você acabou a faculdade, o que te fez seguir no caminho da arquitetura? Bom, porque na verdade era o único conhecimento que eu tinha, né? Eu formei, precisava trabalhar, então comecei a mandar currículo, não tinha experiência em nada, assim. E acabaram, né, me chamando para uma vaga lá para trabalhar como vendedora numa loja de móveis planejados. Na época, eu ganhava R$800 por mês. E eu fui, porque para mim era uma oportunidade, apesar de, né, de ter feito a faculdade lá. Eu não tinha experiência na área de design de interiores, que é a que eu queria atuar. E eu fiquei pouco tempo lá, porque eu era ruim, gente. A verdade é essa. Porque eu era vendedora, eu tinha que vender, eu sempre fui muito tímida, não sabia vender, não sabia conversar com o cliente. Eu era devagar nos softwares, enfim. Eu fiquei lá 2 meses, me mandaram embora, justo. Te mandaram embora, dessa eu não sabia. Não, eu fui demitida. Você foi demitida. Porque eu era ruim mesmo. Eu assumo. Mas foi daí que, né, que eu comecei a abrir, não, é isso mesmo que eu quero, isso aqui que eu gosto. E aí eu fui aperfeiçoando, né? Tipo, nossa, eu preciso vender, porque você tem um salário fixo, né? Mas você precisa vender pra você ganhar comissão e seu salário melhorar. Mas não vendia nada. Como eu falei, né? Eu não era muito boa. E só que apesar, né, quando eles me mandaram embora, no dia seguinte eu consegui emprego em outra marcenaria. Então eu fiquei um tempo aí só trabalhando em marcenaria como vendedora e fui aperfeiçoando esse meu lado, assim, de vender mesmo, que é uma coisa que eu sempre detestei, assim, vender. E hoje, gente, se você não sabe vender, se você quer ser empreendedor e não sabe vender, fecha a empresa, porque tudo depende de venda. Então, foi uma porta de entrada muito, muito bacana que eu fui desenvolvendo um lado que eu não tinha. Então, assim, é treinável. Eu falo por, né, questão, assim, enfim. É isso. E você teve alguma pessoa que te inspirou nesse caminho das vendas? Ou alguma pessoa que você talvez olhou, caramba, eu quero ser que nem ela? Ou, nossa, eu preciso aprender a vender por causa dessa pessoa? Algum conselho que você recebeu? Então, na verdade, quando eu comecei a estudar mais sobre vendas, foi porque se eu não vendesse, ou eu ia ser demitida e ia ficar ganhando ali, sei lá, R$800, 800, R$900, né? Mais os descontos, que é um salário mínimo, assim, o piso, né? Você ganhava 5 vezes mais do que eu. Você ganhava R$45 por mês. Eu ganhava R$45 por mês. Eu nunca vou entender. Mas ainda vou chegar em mim. Vamos lá, continua. Mas assim, quando uma dessas marcenarias que eu trabalhei, o meu ex-patrão, ele me deu... Inclusive está te ligando agora pra falar, para de falar mal da gente. Não é ele não, mas deixa quieto.
Ele me deu um livro, assim, tipo, quero que você leia esse livro, tal, a gente precisa vender. Então, assim, ele foi uma pessoa que foi me treinando. Então, no horário de trabalho mesmo, no horário do almoço, eu não vou lembrar o nome do livro, mas ele começa a ler sobre vendas. Aí eu comecei a me interessar pelo assunto. E aí começou, né, várias pessoas, assim, eu acho que eu comecei a atrair, de certa forma, pessoas que tinham uma mente empreendedora, né, que foram me levando para esse caminho, e eu comecei a estudar e pesquisar bastante sobre esse assunto, e que foi despertando esse meu lado empreendedor. Então, assim, eu não acho que eu nasci com isso, eu nunca tive sonho de ter empresa, de liderar, porque realmente eu não me via como essa pessoa por ser tímida mesmo. E tipo, nossa, sabe aquela coisa? Ai, dá muito trabalho, não quero não. Você já desiste só de tipo, ai, nossa, deve ser uma dor de cabeça. Então, nunca achei que fosse meu perfil. Mas acho que a vida foi me levando mesmo. Entendi. Então, várias pessoas aí te influenciaram e você já conhecia algum desses empreendedores famosos hoje que a gente segue bastante, que nem Flávio Augusto, todo esse pessoal aí? Não sabia nem quem era, fui me formando depois mesmo, eu era bem leiga no assunto. Eu fui me interessando pelo assunto depois. E a arquitetura, como que você conciliava essas duas coisas? A empresa, esse espírito empreendedor e a arquitetura em si. Você ainda continuava estudando, você buscava novas referências, como é que você continuava, sei lá, outros cursos? O que você fazia? Então, teve uma época que nessa marcenaria que eu trabalhei, tava bem ruim de venda, então a gente ficava bem à toa lá. Eram E quantas pessoas, mais ou era menos? eu e mais um colega, tinha uma gerente também, que depois logo ela saiu, então ficava assim, o dono mesmo quase não ficava lá, então ficava só nós dois, assim, sozinhos na loja. E aí não entrava cliente, a gente não tinha projeto para fazer. Então, esse tempo que eu tinha que estar lá, né? Porque não tinha esse negócio de trabalhar home office, eu tinha que estar lá. Eu comecei a usar o tempo livre lá para estudar. Então, eu começava a ler, ver vídeo. Então, era assim, eu usava o trabalho, o horário livre do trabalho, para ficar estudando. E aí eu já tinha formado, né? Então, assim. Então, eu usava para estudar um pouco de vendas. Aí, como assim, é uma jornada de 8 horas de trabalho. Então, eu dividia, vendas, cansei de vendas. Vou estudar um pouco mais de arquitetura. E eu ficava literalmente o trabalho inteiro estudando, assim. E quando que você realmente começou a trabalhar com arquitetura de fato? Bom, aí a gente vai ter que voltar um pouquinho mais, né? Que eu pulei a história aí. Nesse meio tempo, né? Que eu trabalhei em marcenarias e tudo. Eu acabei engravidando. E nessa época eu morava com os meus pais. Né? Então, assim, eu já morava com meus pais, ganhava pouco. Não foi uma gravidez planejada. Imagina, você fala, ferrou, e agora, né? Como que eu tô dando conta nem de me sustentar? Como é que eu vou sustentar essa criança? Então, eu fiquei muito mal, assim. Bateu uma bad, porque, enfim, meu objetivo maior, assim, nossa, se eu trabalhar e tiver dinheiro pra pagar meu FIES. Sim, gente, eu fiz FIES. Eu tava feliz. Meu lucro, tipo assim, minha diversão sei lá, se eu pagasse o FIES, eu tava no lucro. Então, já tava de bom tamanho. Com o dinheiro do seu trabalho. Só que, tipo assim, a parcela do FIES é 500 e poucos reais. Eu recebia, tipo, líquido, 800 e pouco. Então, eu trabalhava pra pagar FIES, basicamente. Então, quando eu fiquei grávida, bateu um desespero, assim, e agora? Eu fiquei um tempo ali desempregada, né? A gravidez toda, assim, sem trabalhar e tudo. Aí minha filha nasceu, eu falei, gente, eu não posso ficar nessa, né? Eu tenho uma filha para sustentar, já formei, preciso fazer alguma coisa. Só que ela era muito pequenininha, né? Ela tinha acabado de nascer, tinha 2 meses. E aí eu comecei a mandar currículo, assim, mas só por mandar. Eu falei assim, não vou voltar a trabalhar agora, né? Porque ela acabou de nascer e tudo. Então ninguém nem vai me chamar. Quem vai ser o louco que vai convidar, ou que vai, né? Enfim, contratar uma mulher que acabou de ter um filho. Só que aí me ligaram para uma entrevista. Eu falei, e agora? Eu vou ou não vou, né? Perguntei pra minha mãe. Ela, não, vai lá. Ver o que vai dar. Eu fui, assim, mas sem pretensão. Não, gente, eles não vão me chamar. Só que me chamaram. Eu falei, tá, e agora? Eu vou ou não vou? E, enfim, conversei com minha mãe e ela me deu apoio. Foi e é quem me ajuda até hoje. E foi assim, o que me deu força pra, né, trabalhar e tudo foi minha filha. Porque eu queria sair daquela situação, né, de deixar de morar com os meus pais, né, de ter uma condição financeira melhor, enfim. Foi ela.
Um agradecimento especial à dona Alda. Beijo pra você que tá assistindo a gente. E a entrevista de emprego, então, deu tudo certo? Aí trabalhei lá, foi nessa empresa que eu falei, né? Que ele me deu marcenaria. livro. Porque eu trabalhei em várias marcenarias, né? Mas essa em específico que o meu ex-patrão me deu livro pra eu ler e tudo, que eu ficava à toa lá estudando, foi nessa época aí que eu tinha a Cecília. A Cecília. Eu ia perguntar isso agora, qual que é o nome dela? Cecília, gente. Cecília. Um beijão pra Cecília, que agora está investindo seu dinheiro. Invista seu dinheiro com a gente. E agora, esse programa ainda não é patrocinado por essa cerveja, mas Heineken patrocina a gente. Mas enfim, então você trabalhou lá durante um tempo. E quanto tempo você ficou trabalhando nessa marcenaria? Pouco tempo também. Eu não fiquei 2 meses lá. Porque justamente eu falei, gente, essa loja vai fechar. Não tinha cliente. Então eu já comecei a mandar meu currículo para outro lugar. E aí, quando me chamaram, eu fui para uma outra marcenaria. Só que teve uma hora que eu cansei. Eu falei, gente, eu não aguento mais, porque, né, igual eu falei, né, a Cecília era muito pequena na época, ela tinha 2 meses. E eu ficava muito tempo fora. E, tipo assim, igual eu já falei, gente, foi a decisão mais difícil que eu fiz na minha vida, assim. Porque ela era muito pequena, muitos julgamentos. Nossa, ela precisa de você não pode trabalhar. Só que quando eu tava em casa sem trabalhar, eu me sentia mal. Gente, eu não posso ficar aqui dependendo da minha mãe, preciso fazer alguma coisa. E a partir do momento que eu saí, eu falei, gente, minha filha precisa de mim. Então, assim, escolher. Você vai sentir culpa, independente da escolha que você vai fazer, você vai sentir culpa. Então, foi uma decisão bem, bem difícil mesmo, ainda hoje é. Mas foi o que, né, foi essa escolha que eu tomei lá atrás que proporcionou a vida que eu tenho hoje. Então, foi uma escolha difícil, mas eu acho que foi a escolha certa, assim. Você acha que se você não tivesse passado por todas essas dificuldades, que muita gente não aguentaria, você seria essa pessoa que você é hoje? Não mesmo. Então, a gente precisa passar por dificuldade. E a sua maior dificuldade, então, hoje é conciliar o trabalho com ser mãe, basicamente. Com tudo, né, gente? A gente tem que trabalhar, tem que ser mãe, tem que namorar, tem que ter vida social, tem que ir na academia, tem que aprender inglês, tipo assim, tem que tudo. Então... inglês, tira dessa lista aí, que você não tá dando. Mas enfim, fica aí que vocês ainda não sabem dessa história do inglês. Mas beleza. Então, você trabalhou em não sei quantas marcenarias aí, umas 1000 marcenarias, pelo que eu entendi. E depois disso? Aí eu cansei, né? Porque, igual eu falei, eu ficava muito tempo fora. Trabalhava de segunda a sábado. Trabalhava sábado também. Chegava tarde em casa. Nossa. Eu amamentava. Então, assim, quando você amamenta, se você... Tipo assim, eu tirava o leite pra dar pra ela e tudo. Só que o peito começa a encher... Começa a doer, começa a pingar, assim. Então, era horrível. Eu ia escondida no banheiro, tirar o leite. Nossa, foi tenso. Que cena linda. E essa questão da culpa mesmo, porque eu trabalhava muito, ganhava pouco e tava perdendo os primeiros momentos da minha filha, além de, tipo... as coisas que as pessoas falavam, meu psicológico, né? Meu emocional, minha inteligência emocional ainda não estava tão forte. Então, quando as pessoas falavam assim, você é uma mãe horrível, você não tá nem pra ela, isso me abalava muito. Então, eu ficava completamente perdida. Gente, o que eu faço? Se eu for trabalhar, eu sou ruim. Se eu ficar em casa, eu sou ruim. Nada que eu faço tá bom. Então, eu ficava naquele limbo, assim. Eu falei, não, vou sair. Vou ficar lá com a minha mãe e, sei lá, seja o que Deus quiser. E aí, depois que você ficou lá na sua mãe, aí tem a famosa mesa, né? Foi nessa época aí, depois que você saiu do trabalho? Depois de sair do trabalho, eu fiquei um tempinho, assim, né? Um tempinho meio que ociosa, assim, sem só pensando sobre a vida, cuidando de Cecília. Não tava procurando emprego, só que é aquela coisa, tô na casa dos meus pais. Aí, tipo, nossa, eu quero qualquer coisa que eu quisesse comprar, eu tinha que pedir dinheiro pra minha mãe. E isso, nossa, era horrível pra mim. E aí, eu falei, nossa, preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Meu notebook já, né, que eu usei a faculdade inteira, já não tava prestando. Eu peguei um cartão emprestado e comprei um computador. Né? Eu falei, não, vou fazer alguma coisa. Só que, né, eu morava com meus pais. Então, no meu quarto tinha minha cama e o berço da minha filha. Eu falei, gente, onde que eu vou enfiar uma mesa aqui, né, pra eu trabalhar? Então, eu desmontei o berço dela. Doei o berço, enfim. E eu falei, preciso de uma mesa. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar uma mesa. Então, eu fiz uma mesa com cano de PVC. Né? Eu fiz lá, peguei... montei a estrutura lá da mesa com cano de PVC, eu preciso... Onde que eu vou pôr o computador? Minha mãe falou assim, eu tenho um tampo de mesa... tenho um tampo de fundo de guarda-roupa velho aqui. Vê se dá.
Aí foi essa minha mesa, com o pé de né, PVC, um fundo velho de guarda-roupa. Aí eu usei um spray pra deixar bonitinho, né? Preto, gastei R$40. Tem até hoje, minha mãe guardou ela lá. Meu salário. E eu comecei assim, com uma mesa de cano de PVC. Não tinha contato nenhum, não tinha clientela. Eu só falava assim, gente, eu não quero isso pra mim mais, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu sentava no computador todos os dias, estudava, via formas que eu podia ganhar dinheiro, o que eu podia fazer. E eu comecei assim, com a minha mesa de cano de PVC, sentando no computador todos os dias, haja chuva, haja sol, e procurando mesmo. Tipo assim, não currículo. Procurando, eu falei assim, gente, ó, não dá mais, ninguém me contrata, ninguém me chama pra ser arquiteto, eu acho que porque eu não tinha experiência mesmo como arquiteta, só em marcenaria. Eu falei, não quero trabalhar em marcenaria mais, né, como vendedora, eu quero ganhar como arquiteta. E eu mandava currículo, mas ninguém me chamava. E aí eu comecei a pesquisar, tipo assim, de fazer em inglês, comecei a fazer pesquisas em inglês. Eu falei, ó, Brasil não é pra mim, não tem nada no Brasil pra mim. Então, eu comecei a fazer essas pesquisas, assim, em inglês. E foi aí, na cara de pau mesmo, que eu comecei a me candidatar para concursos, né, de internacionais. E por isso que hoje eu sou premiada internacionalmente. Porque eu fiquei fuçando, comecei a me candidatar, me inscrever. Hoje eu tenho 2 menções honrosas de projetos lá que eu participei. E eu comecei minha carreira internacional, sim. E foi aí que você começou a decolar? Sim. As coisas foram acontecendo. Aí eu falei, ó, as coisas estão melhorando. Juntei meu dinheirinho, mãe, pai, obrigado por tudo. Juntei minhas coisas e finalmente saí da casa dos meus pais. Bom, foi assim que eu comecei, mas vamos falar um pouquinho de você agora. Depois a gente volta. Ok, então vamos lá. Nasci numa cidadezinha pequena, chama Orlândia. Orlândia, elas usam meu R até hoje. Inclusive, isso daqui é uma facilidade que eu tenho para aprender inglês, né? Orlândia. O que tem a ver? Ué, ready. É muito difícil. Eu já ensinei alguns mineiros, eles têm dificuldade de falar esse r. Tipo, ready, normal. Eles falam ready. Entendi. Entendeu? Quer ver? Fala ready. Ready. Viu? Tem dificuldade. Tô brincando, sai certinho. E aí eu nasci nessa cidadezinha chamada Orlândia, que fica no interior de São Paulo. E eu era uma criança muito tímida. Né? Quantos anos você tem, João? Quantos anos que eu tenho? Quantos anos você tem, Jéssica? Não, fala a sua idade primeiro. Bom, eu tenho 32 aninhos. Brincadeira, gente. Eu nasci em 2000, tenho 22 anos. E minha querida noiva tem? 30. 30 anos de idade. Tem 22 anos, mas vai. Com carinha de 21. Primeira vez que eu te vi, eu achei que você tinha uns 24, assim, no máximo, uns 26. Obrigada, por isso que eu te amo. Então, nasci recentemente, porque eu sou novinho, nessa cidadezinha. E antes do meu nascimento, na verdade, minha história tem origem de uma... Na verdade, de fé. Né? Porque meus pais não podiam ter filhos. Meu pai já tinha tido 2 filhas antes de outro casamento. E depois ele teve algum problema lá que impossibilitou ele de ter filhos. E aí ele conheceu minha mãe e o sonho dela era ter um filho homem. Então elas assim, ficaram tentando por um tempo, eles moravam junto com meus avós. Só que ele sempre ficava falando pra ela, ó, larga dele, não pode ter filho, vai pra outro, tal, por que você tá com ela? Ela não pode te dar filho. Então sempre ficava falando pessoas na cabeça dele, só que eles nunca deixaram isso daí subir pra cabeça. Não, a gente vai ficar junto. Minha mãe falava pro meu pai que ia tirar lá da casa dos pais dele, que são meus avós. Então eles seguiram a vida. E o sonho deles era construir a casa deles. E ficaram nisso. Nossa, vamos conseguir um trabalho? Eu acho que eles se conheceram no trabalho, eu não sei muito direito a história. E aí passou um tempo e minha mãe ficou grávida. E muita gente foi lá na cabeça dela e falou, não, esse filho não é seu, porque o Edilson, que é meu pai, não pode ter filhos, então, ó, ela tá te traindo. Então ficava na cabeça dela. Só que aí essa gravidez deu errado. Aí, que seria meu irmão hoje, eu não sei, talvez seria até eu de outra forma. Ele acabou falecendo. Né? E aí, novamente, nossa, que chato você... Aí meu pai falava pra minha mãe pra ficar com outra pessoa, que ele não podia realizar o sonho dela de ter um filho. Só que ela falou, não, eu vou ter esse filho e vai ser com você.
E treinaram de novo, fizeram várias coisas, fizeram o teste. E vão tentando. E aí, engravidaram de novo. E, novamente, esse filho nasceu, pá. E nasceu eu. Tá aí, nasci de uma gravidez inesperada, que os médicos falaram que isso daí era contra as leis da medicina e tudo mais. E depois que eu nasci, já fiquei, eu acho que 1 ano na casa dos meus avós, junto com eles. E meus pais sempre falavam, não, a gente vai sair daqui, a gente vai te dar uma vida na nossa casa que a gente vai construir. E aí, minha vida foi basicamente junto com a minha mãe. Então, sempre ficava do lado dela. Ela ia trabalhar, eu ia do lado dela. Ela limpava a casa das pessoas. E eu sempre ia com ela, ficava lá chorando. Minha mãe até hoje fica me zoando que ela ficava gritando comigo. Então, eu chorava. Ela, cala a boca, preciso trabalhar. Mas por que você chorava assim? Eu era uma criança, eu era um bebê. Bebês choram. E você, era bebezinho, assim. Eu era um bebê. Eu tinha, sei lá, menos de 1 ano e pouquinho. E eu ficou nesse rolê aí por um tempo. E eu ficava chorando nela, então eu fiquei muito colada com minha mãe e eu não ia com mais ninguém. Então todo mundo que tentava me segurar no colo, eu não deixava, eu ficava chorando, então eu ficava muito grudado com ela. E acho que nem meu pai eu ia assim, eu era mais apegado a ela. Fiquei assim durante um tempo, eu era uma criança mais fechada, só que sempre eu tava pegando algum livro pra ler. Como eu não tinha muita coisa pra fazer, eu ficava lá buscando. Meu pai estudava um curso lá de inglês, então ele tinha alguns livros, eu ficava lá lendo. Então eu pegava esses livros com... Mas isso você tinha quantos anos? Tinha uns 4 anos, 3 anos. Pegava livro de inglês, não sabia nada, né? Não sabia... Não, eu só ficava olhando, em inglês. Aí meu pai falava algumas coisas, me ensinava algumas coisas. E eu lembro que eu tinha um caderninho onde eu desenhava. Ficava criando algumas invenções. Então, nossa, não lembro, acho que 5, 6 anos assim, eu tinha inventado uma máquina do tempo. Eu falava, não, isso daqui vai ser a nova revolução. E, nossa, saudade desse caderninho. Então, eu ficava uma criança muito lá no meu canto, sem muito amigo. E antes de iniciar antes do primeiro ano, eu esqueci como é que chama? Antes do primeiro ano, que você vai pra escola. O maternal, acho, o parquinho. Acho que é maternal. Isso, kindergarten, isso. Aí, lembro em inglês. Aí eu tava lá, e ele sempre viu que era uma criança muito... Não vou falar estranha, mas eu era estranho. Eu sempre, na hora que eles davam atividade e tudo, eu sempre terminava antes dos outros. E eu ficava atormentando os outros quando eu acabava essa atividade. E eu era uma criança que gaguejava muito, então eu tinha alguma coisa. Minha mãe olhava pra mim, vamos levar no psicólogo. E aí eu começava a ir em vários psicólogos, aí tiveram que me levar no psicólogo em outra cidade, uma cidade grande. Então você tem problemas. Então dá tempo de eu fugir. Não, hoje em dia eu não sei, devo ter alguns. Mas na época eu gaguejava, eu ficava muito na minha, só que eu era muito acelerado. Eu ficava, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá. Me levaram nesse psicólogo e falaram pra minha mãe, e pro meu pai também, que eu tinha... O meu QI era de 2 anos de avanço. Então, na verdade, naquela época eu pensava 2 vezes mais rápido, 2 anos de avanço. Então, imagina a confusão que era na minha cabeça. Então, eu pensava coisas muito rápido, só que na hora que eu ia dizer, a área que processa a minha fala não acompanhava esse ritmo. Então, por isso que eu gaguejava e sempre terminava as coisas antes dos outros alunos. Então, eu era uma criança muito confusa, sabe? Por isso que eu pegava os livros. Nossa, eu quero aprender, quero saber isso, eu quero saber aquilo. Então, sempre queria saber de tudo. Então, Até hoje você é meio esquisita. Até hoje eu sou meio esquisita. Então, por isso você olha pra mim, eu sempre tô pesquisando alguma coisa, coisas muito diferentes. Então, a minha área é idioma, só que eu tô estudando que nem esses dias. Eu tava estudando sobre estoicismo, depois, já fiz natação, já fiz arte marcial, já joguei xadrez, já participei de Olimpíada de Astronomia, já fiz um monte de coisa na minha vida. Quem fala 10 idiomas não é normal. Não é normal. Isso pode ter certeza que não é normal. E aí eu comecei a me aventurar por todas essas áreas. Meus pais não me quiseram avançar 2 anos na escola, então tiveram que me dar prova extra, atividade extra. Então, acabava uma prova, eles davam outra para mim, porque eu era o diferentão da sala. Inclusive, no 5º ano da escola, eu troquei de escola, eu fui para uma particular que eu ganhei a bolsa. E minha família nunca teve, assim, muita condição financeira. Mas eu fui nessa escola particular, eu gostava, nossa, escola particular, tem que dar meu máximo, tudo. E aí, no 5º ano, eu não peguei do início, assim. Acho que eu entrei em março, abril, alguma coisa assim. Depois, na hora que eles tinham acabado a apostila do primeiro bimestre. E aí, eles falaram, a gente vai começar o 2º bimestre, a apostila do 2º bimestre. Uma apostila grossa, assim. Tem essa daqui, a apostila do primeiro bimestre ainda, se não, a gente já acabou, mas se você quiser dar uma olhada... Aí eu peguei essa apostila do primeiro bimestre e em um dia eu finalizei essa apostila. Tá, a gente já entendeu que você é muito inteligente. Eu quero saber como que você começou, como que foi assim... vou dar aula de inglês, assim, conta
Conta um pouquinho como é que surgiu isso na sua vida? Como que foi essa questão do empreendedorismo para você? Bom, eu nunca pensei em ser líder, nunca pensei em ter uma empresa. Que nem nessa época, quando eu acabei essa apostila, tudo, eu sempre queria fazer alguma coisa relacionada... Na verdade, sim, quis fazer um monte de coisa. Eu já quis ser, quando eu jogava xadrez, então participei de campeonato de xadrez, já fiz a Olimpíada de Astronomia, queria ser astronauta, já quis ser paleontólogo, já quis ser engenheiro, porque pessoas falavam, não, engenheiro ganha bem. Eu acho que eu vou fazer engenharia. Então, nem sabia o que era, mas eu queria fazer. E aí, no ensino médio, eu queria fazer medicina. Então, eu nunca tive contato com empreendedorismo, nunca tive contato com investimento, nunca tive contato com empresário. Para mim, era tudo um povo muito rico e estava muito longe da minha realidade, que eu nunca tinha saído do estado de São Paulo. Eu sempre fiquei naquela minha cidadezinha, eu sempre via lá em filmes, em Paris, nossa, isso daí tá muito longe, acho que eu nunca vou conseguir, mas eu vou conseguir um emprego aqui como médico, tudo ficar por aqui mesmo. Então, essa era a minha mente. Que eu ia acabar a escola, ia fazer vestibular, ia passar e ficar por aqui. Em Orlândia mesmo. Sim. Sabe? Eu nunca pensei alto demais. Eu sempre... Qual foi a virada de chave, assim? Porque eu já sei sua história e eu sei que você, num momento da sua vida você falou assim, não, eu quero fazer medicina, mas não quero qualquer faculdade de medicina, quero estudar nos Estados Unidos. Sim. Então, como eu falei, eu nunca achei que eu fosse muito longe, mas eu sempre pensava grande. Então, eu não quero fazer... Eu quero fazer medicina, tudo. Só que minha mente sempre levava. Sempre pensava nos que as pessoas ficavam me falando. Não, você não vai muito longe, porque isso daí vai ser muito difícil pra você. Você não tem muito dinheiro. Então, sempre, muitas pessoas ficavam falando na minha cabeça. Só que eu sempre pensei muito grande. Então, eu sabia, não, eu posso ir muito longe. Mas eu acho que eu não mereço tudo isso. Eu não mereço. Se eu conseguir, eu vou dar algum jeito de acabar com isso. Então, sempre fiquei nessa questão de... Eu quero ir nesse local onde muitas pessoas vão, mas eu não acho que eu mereço isso. Mas por que você acha que você não merecia? Porque, primeiro, minha família não tinha muitas condições. Então, muita gente ficava falando... Não, você não tem dinheiro pra sustentar isso. O médico trabalha muito. Na hora que você for pra faculdade, você vai ter que pagar isso, vai ter que pagar aquilo. Mesmo se a faculdade for pública. E eu sempre... Como minha cabeça era muito confusa, eu era gago, era isso, era aquilo. Eu nunca tive muitos amigos. E as pessoas, tiveram algumas pessoas que passaram na minha vida que sempre falavam, que nem um dos meus últimos relacionamentos, falaram, você só vai ser um professorzinho de inglês. Só vai ser um professorzinho de inglês, você não é rico, eu não quero ficar com você. Então, muitas dessas frases entraram na minha cabeça. Chupa. Toma isso aí agora. Chupa, para os nossos exes. E aí, sempre fui essa criança confusa. Que eu não achava que eu não merecia muito. Só que aí no ensino médio eu cheguei para meus pais e falei, não, basta. Eu quero fazer medicina, mas não em qualquer local. Eu quero fazer medicina nos Estados Unidos. Eles falaram, que isso? Não, como assim? A gente nem sabe como é que faz, é muito longe da nossa realidade. Só que a gente te apoia. Meus pais sempre me apoiaram. Eu falei, não, bora ver. E tudo que a gente joga pro universo parece que volta pra gente. Aí eu pensei, não... Daqui eu vou saber como é que vai fazer. A gente pesquisa, a gente faz isso, a gente faz aquilo. E eu tava na época do ensino médio. Então, ainda tava estudando pros vestibulares. Então, eu tive que conciliar várias coisas. Sim. E aí, a gente foi pesquisando e do nada, assim, magicamente apareceu uma empresa que tava começando do zero, que levava jovens daqui pro exterior pra cursar uma universidade lá. E a gente seria o primeiro cliente deles. E a gente já conhecia o dono, que ele era um psicólogo lá e tudo mais. E aí fomos ver como é que era esse processo. Falaram pra gente, você vai precisar disso, depois você vai precisar fazer uma prova, depois você vai fazer isso, depois você vai pegar sua média, você vai transferir pro inglês, você vai ter que aprender inglês. Eu não sabia inglês. Então, João, você estudou muito, como é que você não sabia inglês? Porque eu tive contato com o inglês da escola. Então, o que é o inglês da escola? Você aprende gramática e você não sabe falar. Você só sabe falar se você praticar em casa ou se você fizer um intercâmbio. E pra mim, intercâmbio era só pro povo rico. Então, pra mim, o inglês era aquele lá que eu usava em vestibular. Entendeu? Então, cheguei lá, comecei a... Nossa, olha o processo, o que eu tenho que fazer, tudo, vamos dar início. E aí, eu comecei a pesquisar documentos, a prova do inglês que eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Comecei a fazer isso. E aí, essa empresa foi comunicando com a gente. João, eu sei que você tem algum conhecimento do inglês, mas você sabe falar? Aí eu... Yes. Você mentiu? Você falou que sabia? Eu falei que eu sabia. Já aconteceu isso com você? De alguém falar pra você, você sabe isso? Você falou, não, sim. E depois você correr atrás pra aprender aquilo de fato?
Já, mas no início eu era boba, eu falava que não. E as pessoas, não, você tem que falar que sabe, depois corre atrás. Eu, não, mas vou estar mentindo pra pessoa. E eu achava, depois eu falei, não, gente, se não sabe, fala que sabe, e depois você se vira. Então foi o que aconteceu comigo, basicamente. Eu falei, não. Mas deu certo, né? Não, eu sei falar inglês, só que eu era tímido. Até essa época no ensino médio eu era muito tímido. Então eu não conseguia pedir uma água pro garçom, não conseguia ter uma conversa básica com qualquer pessoa, que eu ficava assim, eu ficava olhando pra baixo. Então meus amigos eram 2, a gente ficava só num grupinho lá, o resto ficava julgando isso e aquilo. Então eu tive que aprender inglês para essa prova de proficiência do inglês. Ou seja, proficiência é mais do que fluência. E essa prova era... Qual a diferença, assim, de proficiência pra fluência? Fluência, você pensa como a água. A água flui. Então, qualquer lugar que você coloca a água, que você tá me julgando. Não, continua. Gente, só pra vocês entenderem, ela julga tudo que eu falo. Então, qualquer coisa que eu falo assim de uma maneira... Você não tem provas. Vai, explica aí pra mim o que é. Por exemplo, essa água aqui. Se eu colocar essa água aqui, ela não vai formar um formato quadrado. Ela vai se adaptar a esse formato, a esse recipiente, que é o quê? O copo. Então, ela não vai fazer curva, por exemplo. Ela tem uma curva assim, mas eu não vou entrar em detalhes. Se eu colocar essa água nessa caneca, ela vai se adaptar com o formato do copo. Se eu colocar essa água para derramar, ela vai seguir a gravidade. Então, basicamente, é essa fluência. Qualquer lugar que você esteja, qualquer assunto que você esteja, você consegue se virar, você consegue fluir a conversa com o vocabulário que você tem. Certo. Entendeu? Isso daí é basicamente nível intermediário. Muita gente pensa, não, mas não é avançado que você é fluente? Não, é nível intermediário. Então, no nível europeu, assim, seria o B1, B2, que você já seria fluente. Então, intermediário já é ser fluente? Já é ser fluente. Entendi. Você tem algumas travas, assim, tudo, mas você já é fluente. Você consegue se virar com o vocabulário que você tem. Mesmo que você não souber um vocabulário, você consegue explicar ele com outras palavras. Isso é ser fluente. Entendi. Agora, a proficiência é o nível profissional da língua. Então, você tem um vocabulário mais avançado, você já consegue usar uma estrutura da gramática mais avançada. Você é quase um nativo, basicamente. Então, vamos lá. Tem nível iniciante, intermediário, que seria o fluente, depois o avançado, a proficiência, e o nativo, nível nativo. Entendeu? Então, era isso. Eu tinha, basicamente, 1 mês e pouquinho para estudar para uma prova chamada TOEFL. Você não sabia nada. Em um mês você... Não, eu sabia gramática, mas eu não sabia falar. Então, mas você tinha uma base, assim, você não sabia falar. Tinha uma base. Mas eu nunca tinha falado com ninguém. Só que como eu estudei na escola, eu sempre... Nossa, eu entendi tudo, tirava 10 nas provas, sabe? Pensava, não, eu sei falar. Se eu tiro 10 na prova, logo eu sei falar. Só que eu não sabia falar. E depois que eu entrei em contato com o nativo, que inclusive eu tava indo pro psicólogo pra acabar um pouco essa minha timidez. Aí meu pai pegou o celular no carro e falou pra mim, conversa com esse nativo. Mas onde seu pai arrumou o nativo? Era no aplicativo. Você lembra o nome? Chama Cambly. Ah, tá. Sei. Patrocina a gente. E aí, meu pai entrou nesse aplicativo, colocou um nativo lá e falou, conversa. E minha conversa foi basicamente, não, eu sei falar, vamos lá, hello. Hello. Where are you from? I'm from Brazil. Brasil, não, eu falei Brasil. I'm from Brazil. Yes. E aí ele foi fazendo umas perguntas e eu era muito travado. Eu vi, mano, eu realmente não sei falar inglês. E agora o que eu faço? E aí depois dessa conversa, basicamente foi 5 minutos, veio outra pessoa, outro nativo. E eu fiquei desesperado. Falta menos de 1 mês para eu estudar para essa prova, eu não sei falar inglês. E para essa prova você tem que dominar as 4 áreas do idioma. Então você tem que saber ler e interpretar. Na primeira sessão, basicamente tinha mais de 70 perguntas para serem resolvidas em pouco tempo. Depois tinha a área do listening, que é você ouvir e interpretar. Depois speaking, que é falar. Então tinha que falar. As pessoas iam fazer perguntas e eu ia falar no microfone, que a prova é tudo online. E o writing, que eu tinha que escrever redações. Eu tinha 1 mês para preparar para essa prova. E o clima de tensão começa por aí. E eu, meu Deus, por onde eu vou estudar inglês? Eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Então, todos os cursos que eu já fiz de inglês foi basicamente menos de 1 mês. Lembra que eu falei que quando eu fazia alguma coisa, eu sempre pegava material para acabar antes? Sim. Então, sempre que eu entrava num curso de inglês, eu acabava a apostila que era para 6 meses, eu acabava em 1 dia, numa semana. Então, nunca durava em curso. Tantando a cabeça. Tantando a cabeça. Então, eu tive que me virar sozinho. E aí, eu comecei a pesquisar canais de YouTube. Então, como é que tem uma conversa mais fluida? E eu conheci alguns canais que me ajudaram, tudo. E eu peguei essa prova e comecei a praticar. Então, peguei no celular. Desculpa te interromper. Qual foi sua maior referência, assim? Qual foi o canal que mais te ajudou nessa época? Assim, você, nossa, esse cara aqui me ajudou bastante. Eu lembro de um cara, o nome dele é Gavin. O nome do canal dele acho que é Small Advantages. Ele é um gringo, ele é um americano que ele fala português. E ele ensinava o inglês falado.
E aí eu comecei a pegar aquelas dicas, não é going to, vamos juntar, vamos virar gonna. Então, I'm gonna go. Então ele começava a falar, te ajudar como falar o inglês rápido. E eu comecei a anotar essas dicas e em paralelo a isso, eu tava estudando para vestibular e eu tinha que ficar com o inglês proficiente, basicamente. Sim. Então tava meio que assustado. E aí eu comecei a estudar para essa prova e a nota máxima dela, que você pode tirar, é 120. Uhum. Eu tinha que tirar mais ou menos uns 60, 70. Aí eu, meu Deus. Qual aí foi sua nota? Não, eu vou chegar aí. Aí chegou o pessoal dessa empresa e falou, João, geralmente o pessoal não passa de primeira, não tira essa nota, então não fique preocupado. Eu, não, beleza, quanto que é essa prova? Então, uns $200. Aí eu comecei a ficar mais desesperado, eu não vou fazer minha família gastar mais de R$2.000 com essa prova, preciso passar de primeira. Eles falaram, João, calma, talvez você não vai passar de primeira, muito provável, várias pessoas não passam, você ainda não tem muito conhecimento pelo que a gente viu aqui e tudo mais, vocês vão ver que eu tenho. Aí eu comecei a estudar mais, eu pegava meu celular, inclusive isso daqui é uma dica pessoal, estudar inglês. Pegava áudios e como essa sessão da fala, da prova, eles faziam perguntas, você tinha que falar em 45 segundos, eu pegava áudio e ficava gravando de 45 segundos. Então, perguntas aleatórias, de qual cor você gosta? Amarelo ou azul? Explica por quê. Aí eu começava, eu gosto de azul, tudo isso daí em inglês. E começava a fazer vários áudios desse. Começava a ler livros em inglês, começava a escutar coisas em inglês, conversar com pessoas em inglês. E isso eu fui fazendo, até chegar a data dessa prova. 4h30 de prova, seu patrão te ligando de novo. Nos deixa em paz. E aí eu fiz essa prova, eu precisava de no mínimo 60, 70. E eu tirei 81. 81. E aí foi um momento muito feliz. Eu cheguei, na hora que eu recebi esse e-mail, eu cheguei pros meus pais e falei, mano, tirei 81, você tem noção disso, tudo? Aí o pessoal da empresa ligou, cara, sensacional, agora a gente realmente pode enviar para as universidades, agora só falta, entre aspas, você gravar uma entrevista em inglês, pegar a sua média de notas da escola e tá bom, vamos gravar a entrevista em inglês. Aí veio um pessoal da filmagem, tudo, filmar eu falando inglês, tudo. Fica desesperado você. Vai. É. E aí, no final das contas, nessa época aí, como já tinha pego esse conhecimento do inglês, comecei a dar aula. Então, meu primeiro emprego foi basicamente aulas particulares. Não era só de inglês, não. Mas, você começou a dar aula por quê? Pra quê? Primeiro, antes do inglês, na verdade, eu já dava aulas particulares, mas não era eu com uma intenção, assim, não preciso disso. Eu dava aula particular porque o pessoal, eu tinha 14 anos, sempre ficava me pedindo, João, me ajuda na prova. Aí eu capitalizei, eu falei, te ajudo, mas paga. Mas paga isso. E aí, esse daí foi basicamente meu primeiro emprego, dar aulas particulares, na hora que acabava lá no horário do intervalo da escola, depois da escola eu começava a dar aula particular. Mas não necessariamente de inglês, da matéria lá, da prova e tudo. Isso, da matéria que eles escolhessem. Eu comecei a dar aula, tudo, aí no ensino médio, depois que eu fiz essa prova do inglês, aí eu comecei a focar no inglês. Só que, como eu não era muito avançado, eu só pegava uns alunos que estavam começando do zero. Sim. Entendeu? Mas eu ainda não tinha um método assim. Mas aí só pra entender, você passou na prova e aí você precisava de mais dinheiro, que tipo assim, vou dar mais aula, mas qual foi o objetivo pra você dar mais aula? Assim, Bom, eu precisava de dinheiro, porque todas as universidades lá dos Estados Unidos são pagas. E raramente eles dão bolsa para estrangeiros, principalmente do Brasil. Sim. Então eu precisava de dinheiro. E uma faculdade lá, sei lá, $23.000, lá não paga por mês, paga por ano. Sim. Que é a tuition lá que fala, que não é mensalidade. Então precisava desse dinheiro. E a gente não tinha quase nada. Então, seu objetivo inicial, né? Seu sonho era fazer medicina nos Estados Unidos. Você precisava aprender, né? O inglês para conseguir ser aceito nas universidades. Você estudou por esse tempo, passou, né? Tipo assim, teve uma nota boa. E agora você precisava de mais dinheiro para quê, assim, necessariamente? Para ir morar lá, para pagar a faculdade? Para tudo. Então... E nesse momento, você já tinha recebido lá que você tinha sido aceito nas universidades? Não, ainda não. Eu gosto dessa parte. Ele foi aceito em 15 universidades, mas tudo bem. Spoiler. Desculpa, tirei seu brilho. Mas que eu nunca vou achar isso normal. As pessoas ficam estudando 10 anos pra passar em medicina. O menino foi lá em um mês, passou em 15 universidades nos Estados Unidos. Mas, Isso. Aí eu tava lá e eu comecei a dar aula de inglês pra arrecadar esse dinheiro. Então, eu dava aulas particulares de inglês. Então, eu juntava lá, inclusive, tem essa foto que eu posto no meu Instagram toda hora, que é uma mesa. Tinha 2 camas, a minha e do meu irmão. E a mesa ficava muito colada na minha cama. Tipo, muita mesmo. Então, os alunos chegavam, passavam por 2 camas. Geralmente, o meu irmão não arrumava a cama, nem eu. Então, eram 2 camas bagunçadas. E o aluno sentava do meu lado, na mesa. Você não arrumava a cama nem pra receber o aluno?
Eu acho que isso reflete até hoje, vai, prossiga. Aí eu dei aulas lá nessa mesa por um tempo. Era cheio de livro, era um negócio muito bagunçado. E aí eu tive alguns alunos e eu via que eles começavam a ter resultado. Como eu aprendi inglês muito rápido, então eu comecei a passar isso. E aí eu falava, não, então eu vou criar um método para o pessoal falar rápido, para eu me destacar. Você validou o seu método. Na verdade, eu nem pensava em método. Eu queria alguma forma de falar, o pessoal falar rápido para eu ganhar dinheiro rápido. Basicamente isso. Sim. E em paralelo a isso, eu estava estudando para vestibulares novamente, eu fazia psicólogo, e eu lia sobre inglês, mantinha conhecimento, em outras áreas também, que eu gostava de ler sobre neurociência, que inclusive era a área que eu queria focar, neurocirurgia e tudo mais. E aí eu tinha esses alunos, e aí minha mãe, eu acho, tinha uma amiga, que ela era dona de uma escola de inglês lá em Orlândia. E ela falou, por que você não dá aula? Beleza, em escola, será que eu dou conta? Pra turma, tudo, eu era tímido. Não, vai lá. Mas isso ainda você não tinha sido aceito na Não, universidade? ainda não. Tá, eu tô ansiosa pra você pular pra essa parte, contar como foi a transição. Tô vendo mesmo. Mas você tá contando todos os detalhes. Isso. Estão o dia inteiro aqui, vou continuar. Aí eu entrei, comecei a dar aula nessa escola, só que eu ganhava R$7,50 por aula. Eu ganhava R$45 por mês. Então esse foi meu primeiro salário, assim. R$45. Aí eu ganhava o recibo. Por mês. R$45! E você tava felizão da vida que você ganhava R$45 por mês? Era dinheiro que entrava. R$45 por mês. Eu precisava de mais de R$50 mil? Precisava, eu ganhava 45. Yes, agora falta 49.900. E pouquinho. Aí, eu tava dando aula nessa escola, tinha meus alunos particulares. Na época, eu acho que eu cobrava R$15 por aula. Então, tinha essas duas fontes de renda, assim. Só que aí chegou uma hora, assim, que eu falei, não tem mais como não, ganhar R$45, preciso de mais dinheiro. Aí eu cheguei na moça, na dona da escola, falei, não tem como, eu vou sair, vou pra outra escola, tal. E essa outra escola, aí me pagava R$18. R$18? Então, mas nessa escola, assim, você não contou essa parte. Os alunos ficavam pedindo, né, que só queriam ter aula com você, quando você mudou de escola. Não, aí assim. é na outra escola. Na outra escola. Isso. Nessa primeira escola, eu só dava aula pra criança. Tá, entendi. Então, ficava do ladinho delas com uma apostilinha, assim. Só que eu via, foi aí que eu comecei a perceber o meu jeito de ensinar. Eu não gostava de seguir a apostila. Sim. Ficar com as criancinhas lá, eu via que elas bagunçavam, eu ficava com raiva. Senta, deixa eu te ensinar. Eu não gostava de seguir regra, né? Eu nunca fui assim. Então, por exemplo, na escola, lá voltando um pouquinho, eu nunca gostei de estudar por apostila. Eu sempre estudava por algum material fora ou conversava com alguém. Então, nunca gostei de seguir muita regra. E aí eu saí dessa escola e fui pra outra. Em outro local, que me pagava um pouquinho melhor. R$18 por aula. Só que aí, eu acho que era o único professor homem. Eu me senti um pouco afastado, assim. Aí eu ganhava um pouquinho mais. E todos os alunos dos outros professores ficavam querendo ir pra mim. Então, não, quero ter aula com o João. O João é engraçado, o João é isso, o João é espontâneo. O João fala do inglês de outra forma. Eu nunca focava muito em apostila. Lógico que eu seguia pra não ser demitido, mas Você era o professor mais novo? Ou não? Eu sempre fui o mais novo. De todo lugar que eu fui, sempre fui o mais novo. Aí eu comecei a dar aula de uma maneira diferente pros alunos. Mas nisso ainda você estava lá focado na faculdade de medicina? Eles estavam enviando todo aquele material que eu fiz, entrevista, as provas, eles estavam enviando para as universidades lá. Entendeu? Como se fosse meu currículo. Nesse processo, eles estavam enviando para as universidades. E nisso você dando aula, mas assim, seu foco era só ganhar dinheiro e... Basicamente isso. E eu começava... Tinha hora, como eu estudava bastante sobre neuropsicologia, por causa da universidade mesmo que eu queria fazer de medicina, eu passava isso para os alunos. E os alunos gostavam. Então, nossa, você tem que aprender inglês, mas se você fizesse isso daqui, o seu cérebro, ele aprende de tal forma. E isso foi criando uma diferença em mim. Então, os alunos foram vendo isso, todos os alunos quiseram ir para mim. E aí, meu preço subiu, foi para R$22,50. 22 ou 28, alguma coisa assim. Pra quem ganhava R$45 por mês, muito bom. Não, aí nessa época eu tava ganhando uns R$1.400. Rico. Mais o valor das minhas aulas particulares. Então eu ganhava, sei lá, 2.000, um pouquinho assim. E nisso você tinha quantos anos nessa época? 18 a 17 anos. Parabéns. Obrigado. Não, vai, encurta a história aí pra gente responder as perguntas que a gente recebeu lá. Vamos responder. E aí eu comecei a dar essas aulas, tudo. Só que tava dando conflito entre minhas aulas particulares e a escola. Então a patroa ficava falando, não, você não pode dar mais aula particular, porque tá dando conflito, os alunos querem tudo ir pra você. Vou pegar a Heineken aqui também.
Heineken patrocina a gente, pelo amor de Deus. Deixa eu abrir pra você aí, meu amor da minha vida. Razão do meu viver. Minha aluna aqui não deu certo. Não abre a outra. Nossa senhora. E aí, chegou uma hora que eu saí dessa escola. Ah, meu Deus do céu. Muito bom, você arrasou. Parabéns. Muito bom, nota 2. Nota 2. Peraí, saiu isso daqui. Comecei a dar aula sozinho. Então, comecei a abrir a minha própria empresa nessa época. Só que eu não tinha empresa. Eu falava que era minha empresa, mas era um negocinho que eu tava lá ensinando outros alunos. E os alunos dessa escola estavam vindo pra mim. E aí eu ficava, nossa, tô ganhando aluno, tudo. Isso tava me animando cada vez mais. Entendi. Muito bom. Aí a patroa, eu fui lá, me demiti e tudo, e comecei a seguir a minha própria carreira. E os alunos estavam aprendendo tudo. E aí chegou uma hora... E a faculdade de medicina nisso? Então, aí eu cheguei... Antes de eu ser demitido, um pouquinho antes, eu recebi uma notícia. Aí falou, João, temos ótimas notícias pra você. Você pode vir até nosso escritório que a gente quer dar as notícias pra você. Aí eu fui lá e eles falaram, João, você foi aceito em mais de 15 universidades nos Estados Unidos, tudo. Então, parabéns. Aí a gente começou a fazer uma rifa pra arrecadar mais dinheiro, que o dinheiro que eu tinha arrecadado não dava. A gente fez uma rifa, pediu ajuda pra todo mundo, fiz isso, fiz aquilo. A gente conseguiu esse dinheiro, só que aí a gente caiu num golpe. Uma pessoa falou que ela era da universidade, que podia já transferir o dinheiro, e a gente perdeu todo o dinheiro que a gente tinha conquistado. Basicamente. Então, o que me restava? Chorar. Foi o que eu fiz? Não. Eu tava lá na rua sentado, antes de falar pros meus pais que eu tinha sido... a gente perdeu todo esse dinheiro, que a universidade deu ruim. Eu falei, não, eu vou criar uma empresa. E essa empresa vai ser relacionada a idiomas. Porque eu via que os alunos estavam gostando. Mas você estava gostando também de dar aula? Ou... Eu gostava do resultado que meus alunos tinham. E eu gostava de estudar sobre idiomas e sobre a parte da neurociência. E nessa época aí, né, que você recebeu o golpe, você estava focado só no inglês. Em que momento você falou, não, já aprendi inglês, ou para outro idioma, para outro? Quando que foi que você... Bom, aí eu comecei a falar, não, eu vou abrir uma empresa de idiomas e vai ser a melhor que tem. Não vai ser qualquer coisa. Cheguei com meus pais, falei, eu quero abrir uma empresa, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser muito boa. Só que eu quero que seja diferente. E aí eu comecei a estudar o francês como a segunda língua. Eu quero, pelo menos, entender como é que funciona a cabeça de uma pessoa que tá começando o idioma do zero. Aí foi assim que você foi. Aí eu comecei a estudar o francês, vi que eu tive um resultado muito grande em 3 meses. Aí eu, nossa, 3 meses, resultado grande. Comecei a conversar com um nativo em francês. E aí eu fui, depois do francês, fui pro italiano. Depois do italiano, fui pro espanhol, depois fui pro latim, depois eu fui pro russo, alemão, chinês, grego, sueco... Misericórdia. Mandarim, várias outras coisas. E aí foi. Tá, então, resumindo, você queria fazer medicina, você começou a dar aula para arrecadar dinheiro, levou um golpe, e hoje é o que você de fato faz e a medicina ficou para trás. Isso. E, então você é de Orlândia e hoje você mora onde? Em que cidade? Aí é onde nossas histórias se cruzam. Então, para você que esperou até aqui. Então, foi aí que eu comecei a realmente abrir essa empresa e ter os meus alunos. Tive muito aluno aqui em Belo Horizonte. Então, um aluno em específico, chamado Wesley, beijão Wesley, te adoro. Ele veio e começou a ter um resultado muito grande. Então, ele acabou com a timidez dele, outros alunos vieram por causa dele. E eu comecei a construir um império aqui em Belo Horizonte. Tem muita aluno aqui, né, em Belo Horizonte? Tinha muito aluno aqui. E aí, um desses alunos me chamou, falou, oi, João, quero aprender inglês. Não, mas antes de você contar essa história, por que eu queria aprender inglês? Eu já tinha, né, portfólio internacional, era reconhecido internacionalmente, só que eu conversava com meus clientes através do Google, Google Tradutor. Então, eu só copiava, colava, traduzia, fazia, gente... Eles até tinham pedido para fazer uma videoconferência. Eu falei, sem chance, não tem como, não sei falar inglês. Então, assim, eu falei, gente, se eu tô tendo esse resultado sem falar inglês, quando eu aprender, sim, o céu é o limite. E eu fiz projetos para investidores da Forbes lá de Chicago. E eu não sabia falar inglês. E eu falei, não, se eu já fiz projeto para investidores da Forbes de Chicago sem falar inglês, quando eu souber negociar inglês,
tchau. Então eu falei, não, o momento é agora e tudo. Né, eu contei a história assim de forma bem resumida, mas chegou um momento da minha vida, eu falei assim, não, vou focar só na minha carreira, que é o que tá dando certo, foda-se o resto. Então, assim, eu comecei a trabalhar e me dedicar muito no meu trabalho. Eu falei assim, não, preciso aprender, né, esse idioma, não dá mais pra postergar. E eu tinha colocado como meta também, além de aprender o idioma, eu falei assim, vou viajar o mundo, foda-se. Fiquei chamando Deus e o mundo pra ir comigo. A amiga, tia, periquito, papagaio, Fernando, meu estagiário, que não quis ir. Nunca vou te perdoar por isso. Você ofereceu pra pagar? Eu ia pagar a viagem pra ele, ele não quis ir. Aí comecei, eu postei lá no meu Instagram. Gente, indicação de professor que dê aula online, porque tudo pra mim é online. Projeto online, tudo eu prefiro fazer online, assim. E eu queria online, não queria presencial, não. E aí eu recebi N indicações. Só que 2 pessoas me falaram o nome do João. Aí eu falei, gente, é esse aqui. Se 2 pessoas falaram o mesmo nome, é ele. Foi a Camila e a Amanda. Beijão, Camila e Amanda. Aí eu já mandei mensagem pra ele e falei, oi, quero aprender inglês, como é que faz? Aí ele, oi, Jéssica, todo formal, não sei o que. Meu filho, quanto é que é? Que hora que eu pago? Não perguntei nada, só fiz o Pix. E ele tinha lá, hoje não tem isso mais não, era uma aula em grupo, né? Que tinha 5 horários disponíveis. Eu entrava nos 5 horários. Ela gostava muito de mim. Não, porque eu tava desesperada pra aprender inglês. E agora vocês vão ouvir 2 versões dessa história. Essa versão verdadeira, que ele conta Por que você entrava nos 5 horários? Porque eu queria aprender inglês rápido. Porque você achava o seu professor bonitinho. Eu queria aprender inglês rápido, então eu entrava em todas as mentorias. Todas. Mas ela era dedicada, e você tem que falar mesmo. E ele começou a falar umas coisas muito esquisitas no meio da aula, assim. Teve uma aula que eu entrei... Pera. Não, deixa eu contar a verdade. Teve uma aula que eu entrei, tipo assim, que não entrou mais ninguém. Só entrou eu, era uma sexta-feira, 7 horas da noite. Então, assim, óbvio que ninguém ia entrar, né? Sexta-feira, 7 horas da noite, todo mundo lá, chapando coco. E eu lá, entrando, focada, vou aprender inglês, fé em Jesus. Aí eu entrei e tal, tava maquiada, porque de lá eu ia encontrar uma amiga minha, enfim. Ele, nossa... Tá arrumada? Pra onde você vai? Aí eu falei, tá, beleza, a aula continuou. Ele, mas com o que você vai sair? Eu falei, gente, esse me tá dando em cima de mim, mas tá bom. Eu falava inglês, era pra treinar. Era pra treinar. Speaking. Aí eu, né, uma das indicações, cheguei aqui, aquele professor lá. Ele é assim mesmo, eu tô achando que ele tá dando em cima de mim. Eu falei, também já achei que ele dava em cima de mim. Eu falei, então o jeito dele dar em cima de todo mundo, tá tudo certo. E vida que segue. Só que ia ter nas aulas... Cada vez mais ele ia lá. Teve um dia que ele falou, nossa, daqui a pouco você vai chegar de carruagem, tá linda, igual uma princesa. Eu falei, gente, esse menino tá dando... Falou isso. A carruagem, sim, mas que eu não tinha medo de princesa. Quem anda de carruagem é o quê? Não sei, o papa que nem a gente viu. Aí cada vez mais ele só... investindo pesado. Aí eu falei, gente, o que esse menino quer comigo? O menino tem... Na época eu tinha 21 anos. Época, faz 30 anos. Não, mas tipo assim... Na época, você tinha 21 anos. Faz 4 meses, galera. Você tinha 21 anos. Eu falei, gente, o menino tem 21 anos. O que eu quero com um menino de 21 anos? Que mora na puta que pariu. Já sou mulher de 30 anos, não, com minha vida... Mesmo com a vida feita, com uma filha. Que se vê dele quer? Não, sai daqui. Ela me humilhava. Eu chorava no banho. Enfim, aí teve um dia que ele mandou um textão, falando, nossa, você é uma das minhas maiores inspirações, que não sei o que, mandou um textão. Eu falei, gente, tá dando em cima de mim mesmo, tem pra onde correr, não. E aí, enfim, resumindo a história, teve um dia que ele me chamou na chincha mesmo. Falei, rola, não rola? Tem um coco na montanha, rola, não rola? Aí eu comecei a cortar ele, menino, tá doido? Você é meu professor, larga de ser indecente. Mas fala, você tava sentindo alguma coisa por mim? Não, eu te achava muito inteligente, admirava. Mas é aquela coisa, a gente fedelho de 21 anos, mora na puta que pariu, tipo, foca no trabalho. Quero ganhar dinheiro, quero ficar de conversinha, entendeu? Ela demorava 2 dias pra me responder. Você demorava 2 dias pra me responder. Tinha coisas mais importantes pra fazer. Obrigado. E finalizando. Aí... Enfim, aí ele já... Segundo ele, tá? Segundo ele, enfim, eu acredito que seja desculpa pra me ver. Ele falou... então, antes dele chamar na chincha, ele falou assim... eu tenho muitos alunos em Belo Horizonte e tal, tenho encontro marcado aí com meus alunos e tal...
Gente, tinha uma semana que eu tinha começado a fazer inglês. Aí ele falou assim, preciso conversar com você sobre minha ida a Belo Horizonte. Eu falei, gente, dos 300 mil alunos que ele tem, que já faz aula com ele não sei quanto tempo, que ele tem que ver comigo a vinda dele pra Belo Horizonte. Mas tá, beleza. Aí eu já desconfiei que ele tava dando em cima de mim. E aí ele veio pra Belo Horizonte. A gente se conheceu dia 21. No dia seguinte ele me pediu namoro. Estamos nós. Não, você pulou uma etapa muito grande. Não, mas eu vou resumir, pô. Vou ficar aqui contando todos os detalhes. Ele chegou em dia 21, dia 22 já me pediu namoro, estou noivo. Eu vou contar todos os detalhes. Onde você foi pedido em casamento? Em Paris. Que foi a viagem que ela tava planejando, né? Você tá planejando essa viagem pra Europa e não deu certo, ninguém quis ir com você. Eu falei, eu vou com você. Isso antes dele falar que tava afim de mim. Eu vou com você. Aí eu falei, bora. Achei que ele tava zoando, né? Mal conheci esse maluco aí. Aí ele falou assim, não, eu vou com você. Uai, bora. Eu ia sozinha, né? Então, eu não sabia falar inglês ainda direito. Aí eu falei, uai, entre ir sozinho com um professor poliglota, é bom que eu vou com um professor que eu não passo perrengue, bora. Só que eu achei que ele tava zoando. Aí nessa conversa, aí ele, que dia que você vai? Eu até esqueci, tem tempo que eu comprei a passagem, nem lembro mais. Na hora que eu fui entrar, eu fui ver que minha passagem tinha sido cancelada, que estornou pro meu cartão de crédito, fiquei arrasada. Aí a passagem que eu tinha comprado de um preço já tava o dobro do preço. Eu falei, ai, velho, meus planos foram frustrados, não vou viajar mais e tal. Fiquei super chateada ali. Não, calma, eu tenho uns contatos, vou te ajudar a achar uma passagem barata. Aí ele começou a caçar a passagem pra mim. E aí a gente achou, tipo, basicamente pelo mesmo preço que eu tinha comprado antes, um pouquinho mais caro só. E aí a gente comprou a passagem junto. Tinha nada, gente. Eu só falei, pelo menos vou viajar sozinha. Aí a gente comprou a passagem. Tinha quanto tempo que eu tava fazendo? Acho que 2 semanas, 1 mês que eu tava fazendo aula, sei lá. 2 semanas você tava fazendo aula, ou 3, a gente... É meio de um mês. Mas como uma viagem pra Europa, basicamente. A gente, tipo, tá, não te conheço, você nunca vi sua cara. Você é minha aluna, vamos viajar pra Europa. Vamos viajar pra Europa. Isso. E você ainda não tinha se declarado, que você se declarou, né? Eu disse, nossa, tô muito apaixonada. Você se declarou primeiro. Tá. Aí a gente comprou a viagem pra Europa. A gente tem que se conhecer pessoalmente. A gente é maluco. Mas uma loucura que deu certo, né? Deu certo. E foi assim foi assim, né, que nossas histórias se encontram. Que a gente viajou juntos. Quem que falou que era apaixonado pelo outro primeiro? Me fala aí. Aquele textão? Você. Sempre foi você. Não. O texto que você me enviou durante lá o que você tava indo pro Rio. Não, mas você ficava soltando as coisas, você ficava com medo de falar. Eu falei, é isso que você tá querendo dizer? Você, não. Eu falei, então tá bom. Mas já morri de saber aquelas coisas aqui. Você que se declarou primeiro falando que tava apaixonada por mim naquele avião, indo pro Rio. Tá bom, fui eu. E aí, quem que disse eu te amo primeiro? Eu. Tá vendo? Mas eu era bem apaixonado por você. É porque você não queria dizer. Só que eu sabia que você queria dizer. Enfim, não é a pauta da conversa hoje. Foi engraçado esse dia. Você falou, você quer dizer que você me ama? Não. Eu falei, agora, vamos... A gente abriu uma caixinha no Instagram com algumas perguntas. Vamos responder algumas perguntas? Vamos. Instagram. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir do meu. Ok. Então, vamos lá. Primeira pergunta, essa daqui vai pra você. Pra mim? Isso. O momento da decisão, vou ser empresária. Não teve um momento assim. Foi igual eu contei no início. Foi acontecendo pra mim, na verdade. Eu não me via como líder e tudo. As coisas foram acontecendo. A vida foi me levando pra esse percurso, assim. Igual eu falei, não teve um momento. Talvez seja um momento que eu falei assim, gente, cansei. Não quero ficar trabalhando o dia inteiro pra ficar longe da minha filha, pra ficar ganhando menos de R$1.000. Eu não estudei 5 anos pra isso. Vou buscar outras formas. E essa outra forma que eu encontrei foi, tipo, empreendendo. Então, acho que foi nesse momento, assim, que eu vi que minha filha tava crescendo. Eu não vi, tipo, o dia que ela deixou de engatinhar pra andar. Aí foi nesse dia que eu falei, não dá mais. E acho que talvez tenha sido esse momento, assim. E você? Conta você também. Aqui vai pra segunda pergunta aqui, ó. Que basicamente é pra nós ver. O que motivou vocês a abrirem seus negócios? Então, basicamente, o meu foi... Eu tava ferrado. Tá sem dinheiro. O plano B era... Bom, vou abrir meu negócio, então. E aí foi o que me motivou. Já tinha o conhecimento de outros idiomas.
do inglês, na verdade, eu falei, bom, bora lá. Bora abrir essa empresa. Eu não tinha conhecimento de empresa nem nada. Eu comecei a ver uns perfis. Então, o Thiago Nigro foi o primeiro que eu vi, assim, que eu entrei em contato. Comecei a investir meu dinheiro. Eu comecei a acompanhar o Flávio Augusto também. E aí veio outras pessoas do empreendedorismo. E comecei a ter conhecimento disso. Então, marketing digital, isso daí tudo foi vindo depois. Eu fui aprendendo no campo de batalha mesmo. Como nunca fui para a universidade nem nada, eu tive que tudo aprender na raça. E foi aí que eu abri meu negócio, a Valentine Language. Eu tô tentando abrir aqui no meu Instagram a pergunta, só que já passou 24 horas, eu tô custando achar. Fica lá nos arquivos, meu bem. Onde que tá essa merda? Ah, achei. Não, fica tranquilo, já achei aqui. Eu só... Achou aí? Achei. Bom, a Isabela perguntou como é ser mãe empreendedora ao mesmo tempo. Eu já acho que eu já respondi no início também. Conviver com a culpa. Independente da escolha que você vai fazer. Não quero sair de casa para trabalhar, quero cuidar só dos meus filhos. Talvez em algum momento você sinta culpa, né? Sobrecarregado, porque você quer ter sua carreira também. Talvez seja seu sonho também ter carreira. Então, assim... E né? Quando você escolhe ter uma carreira... você se cobra por não estar tão presente. Então, assim, é difícil. Então, assim, tudo é escolha, né? Então, toda escolha gera um bônus e um ônus. Então, é aprender a lidar com esse ônus que às vezes, não tá ali, né? Presente 24 horas por dia e tudo. Uma coisa que muito me ajudou foi minha mãe, né? Com certeza, que me ajudou muito, olha, a Cecília. E quando foi, né? Foi melhorando a questão financeira mesmo. Saí da casa dela, tive babá. Então, assim, ter uma rede de apoio é muito importante, né? Então, é isso. É difícil e lidar com a culpa, conviver com a culpa. Lê outra pergunta aí. Próxima pergunta. Vamos lá. Próxima pergunta. Acho que como perder o medo mesmo, medo de dar errado, de perder muito dinheiro. Isso daqui é a pessoa com dúvida. Como que perde o medo? Então, na minha parte, como perde o medo? Indo com medo mesmo. Não tem como perder o medo primeiro, depois ir pra lá. Por exemplo, eu comecei a falar inglês e eu não acabei com a minha timidez primeiro. Eu falei inglês apesar da timidez. Eu comecei a empreender apesar do medo. Só que eu nunca tive esse medo assim, e se der errado, porque a vida é muito curta. Então, qualquer coisa que você for fazer, se der errado, você parte pra outra. Então, se você for parar pra pensar, meu Deus, e se eu for fazer isso? E se der errado? E se der certo? Uhum. Então, eu sempre fui uma pessoa de me arriscar muito, sabe? Se você não se arriscar, você não vai conseguir coisas grandes na vida. Se você nunca fizer uma coisa que vai além daquele limite que você colocou em você, além daquele limite que as pessoas colocam em você, você nunca vai alcançar basicamente nada na vida. Você pode alcançar? Pode, mas vai durar por muito pouco tempo. Então, basicamente, para você perder esse medo de, será que eu vou perder dinheiro? Você vai perder dinheiro. Vai acontecer com dificuldade na sua vida, vai acontecer muita coisa ruim na sua vida. A questão é, o que você vai fazer com essas dificuldades? Você vai ficar chorando na cama, você vai ficar pensando sobre essa dificuldade? Ou você vai criar uma solução para esse problema que vai servir para outro problema no futuro e você vai ser um resolvedor de problemas? Que é uma dos pilares do empreendedor. Um empreendedor bom que realmente empreende, né? Que tem uma diferença entre ser empresário e empreendedor. Então, você tá lá, você vai com medo mesmo, você cria solução para os problemas, você... todo problema que você vai enfrentando, você vai criando casca, então você vai se tornando uma pessoa melhor. Agora, se você nunca passar por dificuldade, você nunca vai evoluir. Então, para um diamante, por exemplo, se tornar um diamante, antes ele era apenas um carbono lá, um pedacinho preto lá no negocinho. Mas ele precisa ser esmagado. Ser esmagado, triturado, tudo. Precisa sofrer alta pressão, né, para virar um diamante. Precisa sofrer alta pressão. Vou responder... Você respondeu parcialmente aqui a dúvida da Ana, que é justamente, ela perguntou assim, como superar a insegurança, né? Que eu acho que é um pouco disso que você falou, tipo, você tá inseguro, é o que você quer? Você tem que continuar insistindo. Não desistir na primeira dificuldade, tipo, tô inseguro, se der errado, se der... Mas é o que você falou, e se der certo, né? O não a gente já tem, então... fazer apesar da insegurança. Outra pergunta também,
a Ana também que fez. Como foi os primeiros meses, né? Os maiores desafios e frustrações. Fala um pouquinho. Meus primeiros desafios? Bom, entender a estrutura de uma empresa. Pra mim era, tipo, contratar um monte de gente e liderar esse monte de pessoa. Então, eu li um monte de livro aleatório. Lê livro de liderança, lê livro sobre isso, lê livro sobre aquilo. Aí, encontrei um amigo meu. Eu falei, bom, vou te ensinar a editar vídeo. Aí, eu comecei a editar vídeo pra ele. Inclusive, beijão, Thiago. Você manda beijo pra todo mundo. Isso. Comecei a treinar ele e tudo. Aí eu falei, bom, nossa, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que legal. Só que eu nunca me via como maioral, assim. Sabe? Nossa, eu tô liderando essa pessoa, eu tô sendo o chefe dessa pessoa. Eu trabalhava com ela. Sim. Né? Uma pessoa em prol de um propósito maior. Então, o meu maior desafio foi basicamente entender esse negócio de empresa, que eu nunca fui uma pessoa de exatas, então entender contabilidade, tudo essas coisas. Minha dificuldade também foi a questão do dinheiro para contratar as pessoas. Então, eu não sabia como escalar, porque eu não tinha conhecimento de marketing digital. Então, eu tive que... Mas, na verdade, todas as dificuldades que eu fui tendo, eu fui aprendendo sobre isso. Se tiver uma dificuldade na sua vida, se não aprender sobre aquilo, você vai continuar tendo essa dificuldade de novo. Não, e se não tiver, se você vê que sim, tá fácil, você tá vendo que não tem que superar nenhuma dificuldade, tem alguma coisa estranha aí, né? Sim, basicamente. Mas não é, como é que fala, romantizar a dificuldade, é porque cada fase, por exemplo, a gente passou por uma fase na nossa vida que... A dificuldade era uma. Hoje, se a gente, né, se deparar com a mesma dificuldade que a gente teve um tempo atrás, a gente lida com isso, tipo assim, com os pés nas costas. É muito mais fácil que a gente já passou por aquele problema. Então, assim, cada fase que você vai subindo na escadinha, não é que você deixa de ter problemas. Na verdade, os problemas vão ficando maiores, mais difíceis, mas você tá ali, né, se preparando, se moldando. Então, não é você tá aqui e vai para aqui. Então... Não é uma coisa linear, né? Às vezes a pessoa, nossa, tá muito bem de vida. Não, tem momentos, né? De altos e baixos. Tem momentos, né? Você convive comigo que eu falo, gente, isso não é pra mim. Não quero mais, não dá. E porque as pessoas tentam te derrubar mesmo. As pessoas veem que quando você tá, né? Que você... Enfim, quando às vezes que você tá crescendo, elas querem... te derrubar, falam coisas realmente para te atingir e fazer você duvidar da sua capacidade. Aconteceu comigo não tem muito tempo. Que eu falei, não quero mais, não vou fazer isso mais. E é isso, tipo, altos e baixos. Tem dia que você vai estar super bem, tem dia que você vai duvidar da sua capacidade como profissional, como pessoa, como mãe, como namorada, como tudo. E tem dias que... Mas é isso, tipo, ver que é só uma fase, que é um momento e lembrar o real objetivo, né? Aonde você quer chegar, o porquê disso. Aí você, né? Você vai lá embaixo e não, tem esse objetivo, aí você volta. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Eu gostei da sua frase que não é os problemas que eles vão sumindo. Nossa, parece que tá fácil. Os problemas, na verdade, eles continuam. Na verdade, até aumentam. Você que vai ficando mais forte. Sim. Então, uma das capacidades, uma das habilidades que o empreendedor precisa desenvolver, não é que você nasce com isso. É resolver problema. Se você não souber resolver problema, você não vai ser um bom empreendedor. Porque todo dia, eu tenho uma aluna que fala sempre isso, todo dia eu resolvo problema. Meu trabalho é resolver problema. Todo dia tem que estar lá no computador, nossa, aconteceu isso. Só que se eu ficar pensando, nossa, é problema, tudo, vou mudar a mentalidade. Então é sempre essa questão de olhar para um outro lado. Nossa, tem conta para pagar. Vou mudar o pensamento, vamos pensar, nossa, tem conta para pagar. Olha que legal, nossa, eu tenho condições de pagar isso, eu tenho uma casa para morar. Sim. Então, nossa, eu tenho problema, mas eu tenho uma empresa. É um problema da minha empresa que eu vou resolver, eu vou me tornar uma pessoa melhor depois disso. E aquele negócio, se ficar, nossa, aquele problema que eu não resolvi, tudo. No passado, você não tinha a cabeça que você tem hoje. Então, se você tivesse essa cabeça que você tem hoje no passado, você não faria... Você faria todas aquelas coisas que você fez por uma outra forma. Então, por exemplo, faculdade. Acho que você faria faculdade de uma outra forma. Sim. Então, sua cabeça está sempre evoluindo. Sim. E se você só evolui depois de algum problema resolvido. Lógico, você não vai ficar se colocando em problema toda hora. Você não vai ser um masoquista. Eu preciso de problema, meu Deus, eu preciso sofrer. Não, você não precisa sofrer. Mas você tem que entender que essas questões difíceis fazem parte do processo. E você precisa aprender a lidar com isso. Porque até para, sei lá, exemplo, você vai liderar uma grande empresa. Você tem que estar preparado para isso. Então, você vai passando por situações que vão te moldando para chegar lá.
onde você quer, né? Que foi nesse momento aí que eu te falei que eu queria desistir de tudo. Você falou, não, mas você não quer chegar aqui? Então você precisa passar por isso. Quando você estiver aqui, você acha que isso aqui vai ser fichinho. Então você tá se moldando, se preparando para isso. A Amanda perguntou como ser sem ter o espírito. Eu acho que ela quis dizer assim, né? Como ser empreendedora sem ter o espírito brabo, né? Que, inclusive, explica o que é ter espírito brabo. Bom, espírito brabo é você ser resiliente, é você ser uma pessoa que tem um propósito e luta por ele, ser uma pessoa corajosa, que vai em direção ao seu objetivo, e uma pessoa que é braba, que tem essa garra, não, eu vou conseguir, eu vou pra cima apesar do medo. Então você não precisa ser uma pessoa intocável, sabe? Nossa, nenhum problema me atinge. Não, problemas vão te atingir. Mas você tem esse espírito, você tem essa questão de não, eu vou pra frente apesar disso, porque eu vou me tornar mais forte depois disso. Resumindo, é ser persistente mesmo. Persistente. Então, como você ser, né, sem ter esse espírito? Bom, se você realmente tem a vontade de empreender e ter seu próprio negócio, é você se inserindo nesse meio. Tipo, ler livros, ver vídeos, estar perto de pessoas que têm essa mentalidade. Porque isso você vai acabando, né, absorvendo. Mas empreender não é para todo mundo, né? Todo mundo tem um perfil de empreendedor, até porque, se fosse, as empresas não sobreviveriam, né? Porque as empresas precisam de funcionários, a gente precisa delegar para conseguir escalar. Então, às vezes o seu perfil não é empreender e tá tudo bem. Mas se realmente é sua vontade, você não se vê como, né, como líder, que era o meu caso mesmo, eu fui me inserindo nesse meio, né? Fui lendo mais, fui convivendo com pessoas que tinham a mesma mentalidade. Então, o caminho é mais ou menos esse. É você mudar o ambiente. Você tá em ambiente onde as pessoas... Se você quer fazer 1 milhão, esteja em um ambiente onde as pessoas sabem fazer 1 milhão, ou que já tem 1 milhão. Sim. Mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Com certeza tem. Bom, próxima pergunta. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer para abrir uma empresa? Então, tô lá, uma pessoa do zero. Tô aqui, João, nasceu agora, passou um tempinho, saiu da escola. Não me vejo fazendo faculdade, quero empreender. O que eu tenho que fazer? Acho que a primeira coisa é saber o que você vai fazer, né? Tipo, abrir uma empresa, mas uma empresa de quê? Então, estudar um pouquinho do mercado, estudar um pouquinho a concorrência, ver o que você vai oferecer ali de único. Porque, exemplo, tem 300 mil arquitetos e tem vários mentores de inglês. O que eu tenho ali diferente para oferecer para as pessoas me contratarem é realmente fazer essa pesquisa mesmo, um estudo. Porque tem até um dado, né? Que as empresas, não vou lembrar a porcentagem, mas elas fecham nos primeiros 5 anos. É uma porcentagem alta, não sei se você tem esse dado aí. Justamente porque não tem essa pesquisa. Vou abrir empresa e abre, não faz nenhuma... né, nenhum plano de negócios, nenhuma pesquisa. Eu acho que o primeiro passo mesmo é entender o que você quer fazer, enfim, não precisa ser da sua área, mas, sei lá, escolher um nicho, alguma coisa que você vá abrir um negócio e estudar sobre ele. Eu acredito que seja isso o primeiro passo. E aí você vê, por exemplo, eu quero aprender um negócio, um curso de inglês. Você conhece alguém que já abriu um curso de inglês? Pensa numa pessoa famosa aí, que abriu um curso de inglês famoso. Eu não vou fazer propaganda de curso de inglês, né? Então Flávio sigam Augusto. lá meu perfil, Valentine Dengutz, João Pedro Valentini e o dela, Jéssica Antunes. Mas depois, gente, o link dos nossos Instagrams vai estar aqui embaixo. E o do Espírito Brabo também estará aqui embaixo na descrição. E outra coisa que eu colocaria, estude sobre vendas. Sim. Estude sobre vendas e seja um bom resolvedor de problemas. Se você não souber vender, sua empresa não vai sobreviver. Eu falei no início, né? O que me ajudou mesmo foi trabalhar como vendedora. Eu não sabia vender, não sabia falar, não sabia nada. E vendas é muito importante, assim. E tem uma coisa que você sempre fala, inteligência emocional. Gente, você não... minha vida mudou muito depois que eu comecei a fazer terapia, assim. Que a gente vai ficando forte, porque eu sempre fui muito emocional, sabe? Muito passional, qualquer coisinha já me atinge, você fala uma coisa, já fico... Nossa, mas fulano falou isso, já tomo como verdade pra mim. E a terapia me ajudou bastante nisso, que você vai tomar porrada.
E não vai ser uma nem duas vezes, não. Você vai tomar muita porrada, então você tem que ter inteligência emocional. Às vezes a pessoa vai falar alguma coisa ali só pra te derrubar mesmo, pra te dar uma desestabilizada. Às vezes ninguém vai falar nada. Às vezes alguma coisa, né, que você jurava de pé junto que ia dar certo, não dá certo ali. Você tem que ter, né, essa inteligência pra tá, isso aqui não deu certo, isso aqui não tá sob meu controle. De que forma que eu vou agir pra dar certo? Em certos momentos você não pode ser emocional, você tem que agir com a razão. Então, quer ter essa inteligência emocional, saber gerir suas emoções. Então, é uma coisa bem importante. E como que você teve essa inteligência emocional? Enquanto você fala isso, vou colocar um pouco da nossa patrocinadora, que não é patrocinadora, Heineken. Como eu tive essa inteligência emocional? Fazendo terapia mesmo, mas quando eu não tinha condição de fazer terapia, lendo livros e tal. Tinha uma grande amiga também, que é a Cristiane. Inclusive, beijão, Cristiane. Que é a Cris, que ela foi abrindo minha cabeça pra esse universo também. A gente conversava muito. Então, eu brinco, né? Que ela foi minha primeira terapeuta, assim. Conversar mesmo. Gente, a gente tem muito conteúdo aí na internet. Ver vídeos na internet, ler livros. Isso vai te fortalecendo mesmo. Eu acho que a primeira coisa de tudo é o conhecimento. Se informar sobre aquilo que você precisa ter e estudar mesmo. Acho que a primeira ferramenta de tudo é buscar conhecimento. Seja ele qual for, busque conhecimento. E para o campo de batalha. Se você não for para cima, se só ficar na teoria, que nem aprender inglês, eu só vou ficar na teoria, só vou aprender gramática, você não vai falar. Eu quero aprender a empreender, tá? Eu vou ler um monte de livro. Tá, nossa, eu tenho muito conhecimento de livro, só que você nunca coloca em ação, nunca coloca em prática. Você não vai para frente. Então, essa é a outra dica, vá para prática. Faça realmente dar certo isso. Mas se der errado, deu errado. Você adquiriu experiência pra próxima. Experiência. A pior coisa que pode acontecer é você... Então, se não acontecer isso... É você falecer, basicamente. Se não acontecer isso, tá tudo certo. Então, é você tomar aquilo como um aprendizado. Se você ficar com medo de qualquer problema que vai aparecer na sua frente, você fica pra frente. Então, é pensar, não... Eu quero problema, eu quero enfrentar qualquer coisa que vai aparecer. Problema eu não quero, não. Ele quer, mas eu não quero problema, não. Mas você tá preparado para quando o problema surgir. Sim. Você tá preparado. Você querer o melhor, você está lutando pelo melhor, desejar o melhor, mas está preparado para o pior. Sim. Acho que essa é a frase que realmente você tem que colocar na sua cabeça. Está preparado para o pior. Está preparado para qualquer situação que vai aparecer na sua frente. Estudar sobre aquilo. Conversar com pessoas que já passaram por aquela situação que você está com medo de acontecer, o que possa acontecer. Você estudar sobre empresas que deram errado. Aí você tomar aquilo como lição. Nossa, eu estou vivendo isso daqui agora. Então... sempre tá estudando e conversando com pessoas. Networking, essa é outra palavra que você precisa ter. Convivência com outras pessoas da sua área, convivência com outras pessoas que tenham um nível de conhecimento maior do que o seu. Nunca tá numa mesa, isso daqui é uma frase legal também. Se você tá num ambiente onde você é o mais inteligente, onde você é o mais que tem mais conhecimento, você tá no lugar errado. Sim, gosto dessa bastante também. Bom, e pra encerrar, última pergunta. Você tem alguma pergunta aí? Tem que entrar no Instagram aí. Olha aí do... Bom, tem outra aqui, ó. Deixa eu ver. Precisa de muito dinheiro para começar? E para onde vai esse dinheiro? Onde coloco? A gente começou sem dinheiro, né? Tanto eu quanto você, a gente começou literalmente do zero. Então, não. Mas assim, uma coisa que me travava era... Nossa, eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Tudo depende de dinheiro. Mas, na verdade, não. Assim, por exemplo... precisava de um computador, precisava de dinheiro. Mas eu falei assim... Por favor, me empresta um cartão. Eu juro que quando eu tiver o dinheiro, eu te pago de volta. É assim, você indo atrás de patrocinadores aí no início e correr atrás. Mas... diga você... Se tem alguma coisa para vender, por exemplo, eu tenho um livro aqui que já li, já vende essas coisas que você não usa mais. Então, começa a vender, começa a colocar seu conhecimento na internet, começa a dar aula sobre alguma coisa que você já conhece. Crie fontes de renda para ter esse dinheiro. Onde eu coloco esse dinheiro? Bom, tem várias outras coisas. A principal é, invista em conhecimento. Invista em você mesmo, invista em cursos, invista em treinamentos, invista em tudo que você possa utilizar para abrir sua empresa. Não sei como abrir uma empresa. Venda coisas, consiga esse dinheiro e invista no mentor que vai te falar exatamente onde você pode alocar esse dinheiro. Então, invista em você mesmo,
tem esse dinheiro. Ah, como que eu consigo esse dinheiro? Vende, pede emprestado para algum amigo seu, mas realmente faça aquilo acontecer. Aquilo dá certo. Por exemplo, eu tenho pensa numa pessoa que você ama muito. Não sei, sua esposa que tá aí na sua casa. Imagina que ela é sequestrada. E tem um cara lá do lado dela e fala pra você assim, eu só vou libertar sua esposa se você conseguir 1 milhão em 6 meses. Senão ela... Porra, 6 meses, vai ficar presa 6 meses. Ela vai ficar presa 6 meses. Se você não conseguir... Um exemplo pior, não. Então tá, 3 meses. Se você não conseguir 1 milhão em 3 meses, sua esposa vai descer pro beleléu. Pensa numa pessoa que não conseguiria 1 milhão. Você vai dar um jeito. Você vai dar um jeito de fazer isso acontecer. Então, se eu falar pra você, amor, você vai conseguir ser fluente em inglês... Peguei. Não precisa fazer stories daqui a pouco. Entendi. Você vai conseguir ser fluente em inglês... Não, vamos pensar em outra coisa, Você vai ganhar 1 bilhão de reais em uma semana, se você estudar inglês 1 hora por dia. Você não estudaria? Preciso de provas que eu vou ganhar mesmo. Eu só não, tô você vai ganhar. 1 bilhão tá lá. Você vai receber. receber. Vamos supor, eu tenho certeza que vou receber esse 1 bilhão. Você não estudaria meia hora, 1 hora por dia? Sim. Então, essas coisas que a gente coloca na nossa cabeça, tudo desculpa nossa. Se não tiver essa desculpa, a gente vai dar um jeito de fazer isso acontecer. Vai dar um jeito. Eu não consigo fazer 1 milhão. Bom, se uma pessoa da sua família estiver presa, ou se você for colocar um veneno em você, você precisa fazer 1 milhão para esse veneno sumir. Eu tenho certeza que você vai para cima. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso acontecer. Então isso não pode te impedir. Ela ri, ela julga as minhas coisas. Então, o que falta na gente não é... eu preciso de 1 milhão, eu quero isso, eu quero 1 milhão, eu quero aprender inglês. Não, você não quer. Se você realmente quisesse, você iria fazer acontecer. Só precisa de uma motivação maior. Se você tiver essa motivação maior, se você tiver... não, obviamente, você não vai ter sua esposa sequestrada, você não vai ter 1 bilhão de reais em uma semana. Mas você precisa... bem ruim. Você precisa de motivação para fazer isso acontecer. Se você não tiver isso, você não vai para frente. Resumindo, busque sua motivação e... Faz o stories aí. Vou fazer agora pra galera do nosso Instagram. Vamos fazer um stories agora. Pra encerrar esse episódio maravilhoso. Pra encerrar esse episódio maravilhoso. Galera do Instagram, finalizamos aqui o primeiro episódio do Espírito Brabo Podcast. Espero que vocês curtam. Au! Tá sensacional, então. Só aguardem aí que o primeiro episódio vai sair pra vocês. Já deixem um like aqui, compartilhem bastante, que tá sensacional. É nóis. É nóis. E antes de finalizar, quero falar umas palavras pra você, porque nada disso estaria acontecendo se não fosse você na minha vida. Antes eu era uma pessoa completamente perdida. Eu tava numa cidade pequena, onde todo mundo desacreditava de mim. E eu conheci você. E você foi uma das primeiras pessoas que realmente acreditou em mim. Fez todos os meus projetos saírem do papel. Eu não tinha nenhum projeto assim que eu falava, nossa, eu tenho esse sonho. Eu preciso ir pra cima. Você foi uma pessoa que acreditou em mim, investiu em mim e falou, não, você tem potencial. Eu sou seu fã e eu quero fazer isso acontecer. E você foi de lá. Nada. De nada. Acreditou em mim. Me apoiou em tudo que eu fui falando, todos os meus sonhos. Você foi fazendo acontecer. Eu nunca tinha saído do estado de São Paulo. Primeiro você me fez ir para outro estado, né? Belo Horizonte. Depois pro Rio. Depois pro Rio, depois você me levou pra Europa. Eu sou demais. Você é demais. Então, nada disso. Tudo que eu tenho hoje, obviamente, é por meu merecimento também. Mas o relacionamento, essa pessoa que vai estar do seu lado faz uma grande diferença na sua vida. Se não fosse você, eu não teria o que eu tenho hoje. Eu estaria lá, presa nessa cidade. Então, muito obrigado por tornar meus maiores sonhos em realidade. E você é uma pessoa muito especial pra mim. Ainda sou seu fã, desde a primeira vez que eu te vi. Sempre te admirei muito. Eu não vou saber responder isso, não. Sempre te admirei muito, ainda te admiro muito. Você é uma pessoa que passou por muita dificuldade, superou cada uma delas. Você tá aqui pra provar isso. Eu conheço várias coisas sobre você, mas ainda não te conheço por completo. E isso é uma aventura muito boa pra mim. Sabe, conhecer essa mulher maravilhosa que você é. Muito obrigado por tudo.
E você que me fez. Esse homem que eu sou obrigada. Hoje. E por isso que eu te pedi em casamento. E eu quero viver uma vida incrível do seu lado. Como a gente tá construindo agora. Esse império que a gente tá construindo. Como você sempre me falou. Vamos dominar o mundo e é isso que a gente tá fazendo. É isso que eu te prometi. A gente vai conseguir tudo que a gente quer. Você me pegou de surpresa, eu não sei responder. Valeu, é nóis, tamo junto. Eu não sou muito fofa, nem meiga, nem romântica, mas tamo junto, é nóis. Tamo junto. Te amo. Te amo demais. Então é isso. Pra você que acompanhou esse podcast até o fim, primeiramente, parabéns por ter superado todas essas histórias malucas. Esse é apenas o primeiro episódio de muitos. Com certeza, daqui a alguns anos, a gente vai estar reassistindo esse episódio falando, caramba, esse foi o primeiro episódio. Ou não, né? Não, com certeza vai. Então, muito obrigado a você que assistiu esse episódio. Tchau, tchau. Incrível. Todos os links do Instagram, das nossas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da minha noiva, vai estar aqui embaixo na descrição. O meu trabalho também. Se você quer aprender um novo idioma, se você quer um projeto, como uma arquiteta que fez projetos para investidores da Forbes, o Banco Itaú. Para o Banco Itaú, para Dubai. Me contrate. Com essa linda mulher. Mas ela é minha, então ela já tem dono. E se você quer aprender qualquer idioma, entre em contato comigo. Já siga o Instagram do Espírito Brabo. Entre em contato com a gente. Dê sua dica. Muita coisa boa por aí. Muita coisa boa. Então, vários convidados aí já estão ligados, que eles já vão estar aqui presentes. A gente vai ter temporada sobre empreendedorismo, que essa daqui é a primeira temporada, sobre empreender. Depois a gente vai falar um pouco sobre relacionamento, viagens, mindset, várias coisas. Então, este é apenas o começo. Au. Au. Então, beijão pra vocês. Mandei muito beijo pra vocês. Manda beijo. Então tá. Até tchau. mais. Até o próximo episódio.